Se olharmos no nosso relógio, agora são cerca de 13h20. Até às 4h20, ou seja, no círculo de 1 hora do relógio, em algum lugar do mundo, talvez na nossa cidade, talvez no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, mas em algum lugar do mundo, nessa próxima 1 hora, alguém que neste momento vive deixará de viver. Seja por doença, por acidente. Isso porque nós sabemos que vivemos, mas ao mesmo tempo sabemos a brevidade da nossa vida. E nós estamos aqui hoje no dia de finados, em primeiro lugar para recordar isso. O imenso dom da existência e ao mesmo tempo sua brevidade. Aqui nesse cemitério, sepultados estão entes queridos, pessoas que viveram em nossa cidade, mas que todas elas também, em algum momento, viveram a última hora de suas vidas. No mundo em que nós estamos, esse tema, muitas vezes, é um tema que muitas vezes se cerca de um tabu. A gente fala da morte, a pessoa bate na madeira, diz, não, vamos falar de outra coisa. E nós vamos como que deixando de lado um assunto que é importante nas nossas vidas, por quê? Porque nós querendo ou não, ele acontecerá. O ser humano, ele vive e morre, e ele sabe que vai morrer. O ponto é que muitas vezes nós vivemos como se não soubéssemos disso. E muitas vezes não queremos entrar nesse assunto, porque a nossa visão da morte é uma visão de pessoas que não têm fé. No mundo em que estamos, algumas pessoas dizem que depois da morte não existe mais nada. É como se fosse um grande abismo. Vivemos por uns anos, amamos, sofremos, rimos, choramos, trabalhamos, descansamos, morremos e acabamos. Se é assim, nossa vida entraria num grande abismo do nada. E não nos restaria outra coisa senão um grande desespero. E o que deveríamos fazer com a nossa vida, esse pouco tempo que temos, é aquilo que Paulo dirá: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, aproveitemos ao máximo o prazer que esse tempo fugaz nos dá, porque a vida não passa de uma paixão inútil. Aqueles outros que, talvez marcados com uma mentalidade mais panteísta ou espiritista, vão achar que reencarnamos aqui ou ali, em coisas, em pessoas, mas isso tudo vai contrário à própria essência do ser humano. Nossa vida seria apenas uma sucessão de existências que elas também, de certa forma, não teriam sentido. Por que estamos aqui hoje? Porque uma boa nova, ela nos invade de novo. Diante da morte, o Senhor nos abre de novo a certeza da vida. Quando Ele se encarna, morre e ressuscita, Ele diz para ti e para mim que a morte, ela não é mais o fim. Ela agora é uma Páscoa, é uma passagem. É uma passagem para aquilo que teu coração e o meu deseja. E o que nosso coração deseja? Ele deseja a vida. Ele deseja viver. Tudo em nós grita por eternidade. E por isso nós entendemos que a ressurreição é uma vida que não terá fim. Já disse isso em certa ocasião, uma vez convivendo com um monsenhor de seus 80 anos, o senhor Arlindo Diesel. Ele foi ao médico com seus 82 anos e o médico perguntou para ele: senhor, nessa idade, o que o senhor ainda deseja? E a resposta sábia dele foi: vida em abundância. Que é vida em abundância. E é isso que o Senhor nos dá, uma vida que não termina. E diante dessa brevidade da vida, nós somos colocados diante da realidade. Que realidade? O céu, o inferno, do purgatório. Isso não são histórias, isso é um fato.
E nós temos que viver tendo isso diante dos olhos, não com medo, mas com lucidez. Porque quando nós entendemos o sentido da morte, nós passamos a entender o sentido da vida. Se a vida é uma vida que não termina, então a vida é um peregrinado. E aqui nós temos que nos perguntar, se hoje fosse a minha última hora de vida, o que seria o meu destino eterno? Seria junto do Senhor, no céu? Seria longe dele, no inferno? Seria no purgatório? Porque mesmo que salvo, eu ainda não tenho um coração puro o suficiente para o céu. Se eu olhasse para a minha vida como aquelas jovens, quanto de óleo eu tenho dentro da minha lâmpada? Eu estou pronto ou não estou pronto? Eu estou vigilante ou não estou? Então, queridos, hoje aqui, duas coisas, e com isso termino, tem que estar no nosso coração. A primeira delas é que a vida é um dom, mas ela é breve. 90 anos, 100 anos é breve, diante da eternidade. Então nós temos que viver como homens e mulheres que sabem da existência do céu e antecipam o céu na terra. E depois, talvez muitos de nós que aqui estamos, viemos também rezar por algum ente querido, seja que esteja sepultado aqui, ou já falecido, sepultado em algum outro lugar. Uma coisa que essa tarde tem que dar para nós é também uma relação sadia com os nossos entes queridos. Pai, mãe, irmãos, filhos. Existe um servo de Deus chamado Enzo Pitinini, que foi um médico. E um rapaz que estudava medicina e era seu aluno, ele conta que ele ganhou uma bolsa para estudar, ele era italiano, para estudar nos Estados Unidos. E o Enzo foi até os seus pais para pedir permissão que este rapaz pudesse passar meses estudando. E ele reparou depois, quando eles voltaram para o carro, que a mãe desse rapaz tinha muito medo. E o rapaz disse assim, porque quando éramos crianças, o meu irmão, brincando, se acidentou e veio a falecer. Então ela tem muito medo de nos perder. E o Enzo disse para ele, sabe que eu também perdi um irmão. E nós dois temos uma coisa em comum. Aquele rapaz achou que ele diria, temos um luto na família. E a resposta de um homem de Deus foi, nós dois temos na vida um sinal de vitória. Porque a morte passou em nossas casas, mas o Cristo já venceu. Isso nós temos que entender. Ter diante dos nossos entes queridos não um luto, não o motivo da morte, não uma tristeza que nos sai, mas uma esperança, um sinal de vitória, uma eternidade que já é presente. E por isso, por eles, hoje nós rezamos. Nós vamos agora fazer um momento de silêncio, pedir ao Senhor que nosso coração esteja pronto, rezar pelos nossos entes queridos, pedir por este sinal de vitória.